Hello, guys. How are you today? Good afternoon. Tudo bem com vocês? Sei que estamos com pouca gente ainda, mas vamos começar, né? E assim, conforme os colegas forem chegando, aí nós vamos recebendo eles. Eu acredito que todos vocês estejam bem. Semana passada, né? Ontem nós já conversamos, nós não tivemos aula, mas tivemos uma semana de folga e agora nós voltamos para as nossas aulas online novamente. E essa semana ontem, né? Eu estava conversando e eu olhei, hoje é dia 20 de outubro. Aí nós temos dia 20 de novembro, 20 de dezembro, mais 5 dias. É Natal já. Olha só, gente, como que está passando rápido, né? Esse ano, assim, está, né, voando, está passando muito rápido. Nós pensávamos que seríamos apenas 15 dias, que nós ficaríamos em casa, e esses 15 dias já está para 8 meses, mais ou menos, e não sabemos quando nós retornaremos ainda devido a essa pandemia. Só podemos retornar, eu acredito, quando tivermos uma vacina e nós podemos retornar com segurança, né? Até lá, nós vamos continuando aqui, nos nossos encontros online. Ok, guys. Hoje nós vamos estudar lá na página 110, 110, página 110. Nós temos ali, só um minutinho. One moment, please. Ok, guys, ok. 110, used to. Nós vamos estudar hoje used to, ok? Deixa só os colegas que estão chegando aqui, só um minutinho. E eu já vou compartilhar o livro com vocês. Ok, let's go. Sharing here. In this page 110, página 110, used to. Deixa eu aumentar aqui que eu não enxergo absolutamente nada. Ok. Used to. Antes de nós virmos aqui no livro, eu sei que as letras desse livro são muito pequenas, o meu livro ele tem um espaço menor que o de vocês, bem menorzinho, né? E acaba dificultando um pouco para nós enxergarmos aqui mesmo, aqui no Note. Mas vamos lá. A forma verbal, used to, seguida do verbo em sua base form, né, na forma básica, é utilizada para expressar um hábito no passado que não se aplica mais no presente. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Before the 16th century, people used to eat food with their hands. Aqui está dizendo, né, que, né, before the 16th century, people used to eat food with their hands. Antes, ali do século XVI, as pessoas costumavam comer com os alimentos com as mãos, não utilizando os talheres, correto? Olha aqui, observem, used to e o verbo, né, principal na sua forma básica, correto? Used to. Então, ali, para expressar ideias negativas e fazer perguntas a respeito de um hábito no passado, utilizamos o auxiliar did, isso daqui nós já conhecemos, correto? Aqui nós temos um exemplo, né? Did people use to take a shower every day? Quando utilizamos o verbo para mostrarmos ideias negativas e hábito no passado, e nós vamos utilizar o did, aí nós não utilizamos o used,
né, used to, nós tiramos aqui o passado dele e deixamos, porque senão vai, dobra aqui, nós temos dois verbos indicando o passado, did, né, que é aqui indica o passado, e aqui, se nós usarmos used to, também vai indicar passado. Então, vamos ter passado duas vezes ali. Então, quando utilizamos o did, nós usamos aqui na forma normal, correto? E se não utilizarmos o did, aí nós usamos used to, igual está aqui, ó. People used to eat food with their hands, correto? E aqui temos um outro exemplo na forma negativa. People didn't use to take a shower every day. Aqui também temos o did, que indica o passado na sua forma negativa. Então, aqui o used, nós não utilizamos used, usamos used to, o verbo na forma normal, correto? E como que nós podemos traduzir aqui o used to? Claro que na língua portuguesa nós não falamos, eu costumava fazer isso, eu fazia, nós diríamos, né? Na língua portuguesa. Mas uma das traduções que nós podemos utilizar aqui para used to é costumava ou costumavam, correto? Ou não costumava, certo? Então, ali né, aqui nós temos, did people used to take a shower every day? As pessoas costumavam tomar banho todos os dias? People didn't used to take a shower every day. As pessoas não costumavam tomar banho todos os dias. A explicação está bastante resumida aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma outra parte ali que eu coloquei para vocês entenderem melhor. Só um minutinho, por favor. Here. Used to. Então, para que vocês entendam melhor, eu coloquei aqui essa explicação, tá? Used to é frequentemente utilizado para expressar hábitos que tínhamos no passado e não temos mais. Ao compararmos com a nossa língua materna, né, a nossa língua portuguesa, used to equivale ao pretérito imperfeito do modo indicativo, ava, né? Lembram? Termina em ava e ia, né? Para os verbos terminados em eri. Ou pode ser traduzido também por costumava, costumavam, mais o infinitivo do verbo. Mesmo que no presente seja comum usar o simple present para falar de hábitos, no passado é um pouco diferente, pois não podemos simplesmente usar o tempo verbal simple past, correto? Então, nós vamos utilizar ali para falar de hábitos no passado, utilizando o used to, correto? E ali, então, como se usa o used to? Deixa eu só trocar aqui um pouquinho, gente, colocar isso, para eu conseguir mexer aqui. Quando expressamos hábitos no passado, devemos empregar a estrutura used to. Além disso, há duas possíveis maneiras de traduzi-la, certo? Podendo ser no pretérito imperfeito do indicativo, ou ainda, né, costumavam, mais o verbo principal no infinitivo. O used to segue as mesmas regras do simple past, ou seja, em frases negativas e interrogativas, é preciso colocar na frase o verbo auxiliar did, plus used to, plus main verb. Então, aqui nós vamos utilizar, quando utilizamos o simple past, né, nós utilizamos ali o auxiliar did, aí nós não vamos usar used, ok? Nós vamos usar, eliminando aqui a letrinha D, did plus used to, plus main verb, ok? Aí nós temos aqui como exemplo, em frases afirmative form, usa-se used to plus main verb. Example, my sister used to have a very short hair. My sister used to have, né? Minha irmã tinha o cabelo muito curto, dessa forma que nós falamos, ok? Ou podemos também traduzir pela forma minha irmã, né, costumava ter o cabelo muito curto. Só que se você observar, nós não falamos assim na língua portuguesa.
My sister used to have a very short hair. Minha irmã tinha o cabelo muito curto. Hoje ela não tem mais, correto? Temos um outro exemplo aqui. When I was a child, I used to play with my friends in the park. Pay attention here. When I was a child, I used to play with my friends in the park. Aqui, o verbo também está no passado, né? Quando eu era criança, aí vamos utilizar o used to. I used to play with my friends in the park. Eu brincava com os meus amigos no parque. Então, aqui já está indicando um verbo no passado. When I was a child, I used to play with my friends, né? Quando eu era criança, eu brincava. Então, se você observar ali, utilizamos aqui o pretérito imperfeito do verbo ali, certo? Ou você pode também traduzir por quando eu era criança, eu costumava brincar com os meus amigos do parque. Mas a gente também pode falar desse jeito, né? Eu costumava fazer isso, eu costumava brincar, eu costumava escrever, eu costumava fazer isso ou aquilo, certo? Aí nós temos aqui um outro exemplo. They used to have dinner together, né? They used to have dinner together. Eles costumavam jantar juntos, ou eles jantavam juntos, certo? Agora, para frases negativas, usa-se o auxiliar did plus not, o didn't, ok? My sister didn't used to have a very short hair. Observem que aqui foi utilizado did, que indica o passado. Então, se foi usado did, o verbo use to, ele vai ser usado na sua forma normal. Nós vamos eliminar a letrinha D aqui, porque indica passado também. Então, ali dá uma redundância ali, dá muito passado, não é? Muitos verbos no passado. Então, um já está indicando que é passado. O did já indica que é passado, ok? My sister didn't used to have a very short hair. Né? Minha irmã não tinha o cabelo muito curto. Ou eu posso traduzir também por minha irmã não costumava ter o cabelo muito curto, correto? My sister didn't used to have a very short hair. Ok, guys? Um outro exemplo aqui. When I was a child, I didn't used to play with my friends in the park. Então, quando eu era criança, aqui já temos um verbo no passado, was. I didn't, eu não brincava com meus amigos no parque. Did está no passado e aqui used to, ok? Não coloco used no passado também. Ou eu posso traduzir por quando eu era criança, eu não costumava brincar com os meus amigos no parque. Ok? Outro exemplo, they didn't used to have dinner together. Né? They didn't used to have. Eles não costumavam to have dinner, né? Eles não costumavam jantar juntos. Didn't, negativo, mas o did, verbo na sua forma normal sempre. Ok? Veja que quando colocamos o auxiliar did plus not, a expressão used to volta para a forma no presente, pois o did já indica que a frase está no passado, ok? Indica que a frase já está no passado. Então, ali, para frases interrogativas, usa-se o auxiliar did no início da frase. E a mesma coisa, vai utilizar o did e use e volta para o presente aqui, correto? Did my sister used to have a very short hair? Minha irmã tinha o cabelo muito curto. Ou eu posso dizer, minha irmã costumava ter o cabelo muito curto, né? Did my sister used to have a very short hair? Outro exemplo aqui. When I was a child, did I used to play with my friends in the park? Né? Quando eu era criança, eu brincava com os meus amigos no parque? Ou eu posso dizer também, quando eu era criança, eu costumava brincar com os meus amigos no parque? Ok? Did e o verbo volta para use, para o presente.
E um outro exemplo aqui, did they used to have dinner together? Eles costumavam jantar juntos? Ou eles jantavam juntos? Eles costumavam jantar juntos? Certo? Did they used to have dinner together? Então aqui você vai observar, se você utilizar did, que indica passado, o verbo, né, a forma used to, você volta use para o presente. Se você não utilizar o did, aí você vai utilizar dessa forma aqui, tá? They used to have dinner together. Ok, gente? Então, ao utilizarmos o did, use de volta para o presente. Correto? Então, ali é a forma de nós estarmos utilizando, né? Bastante utilizado na língua inglesa, né, use to para falarmos de hábitos que nós tínhamos no passado. Correto? Eu acredito que vocês tenham entendido. Agora eu vou voltar para o livro ali de vocês, para nós começarmos. Aqui. Na página 110 ali, então vamos read the following sentences about the origins of soap and do the activities that follow. History of soap. Então vamos ver ali a história do sabão. Prehistoric people used to live near water and knew something about this cleansing properties. Excavations of ancient Babylon found evidence of soap making from as early as 2800 BC. Babylonians used to boil fats with ashes, which is a method of making soap. Ancient Egyptians used to bath regularly. They used to combine oils with salts to form a soap-like materials for treating skin diseases and for washing. And the early Greeks used to clean their bodies with blocks of clay, sand, ashes and oil. Então, ele está dizendo, utilizando alguns verbos, né? Used to live, used to boil, used to bath, used to clean. Se vocês observaram ali, ele coloca, né, que os povos pré-históricos, eles viviam, né, perto da água e sabiam algo sobre propriedades de limpeza. Então, aliás, escavações da antiga Babilônia encontraram a escavação encontrou evidências de fabricação de sabão, né, desde 2800 a.C. E os babilônios, eles Babylonians used to boil, né, os babilônios costumavam ferver gordura com cinzas, que é um método de fazer sabão. E ali embaixo, né, os antigos egípcios, used to bath, né? Eles costumavam tomar banho regularmente. Eles costumavam combinar óleos com sais para formar um material semelhante a sabão para tratar doenças da pele e para lavar. Então, ali, os primeiros gregos, né, the early Greeks, used to clean their bodies. Os primeiros gregos costumavam limpar seus corpos com blocos de argila, areia, cinzas e óleo. Então, ali nós temos algumas palavras, algumas expressões que foram utilizadas, estão em negrito, né? The expressions in bold in the text refer to habitual actions in the past, habitual actions in the present. Essas expressões, used to live, used to boil, used to bath, used to clean, essas expressões aqui, elas foram utilizadas, né, em negrito. No texto, elas referem-se a ações habituais no passado, certo? No primeiro ali, eles viviam perto da água, eles, né, não costumavam viver, eles viviam perto da água, eles costumavam ferver gorduras, ou eles ferviam as gorduras, eles costumavam tomar banho regularmente, eles costumavam limpar seus corpos, correto? Então, essas expressões aqui em negrito, elas indicam, né, referem-se a hábitos, né, ações habituais que aconteceram no passado. Ok?
Letter B, the verbs after used to, o verbo depois de used to, are in the base form or receive an ed termination because they are in the past. Então, se vocês observarem quais são os verbos que vêm depois da expressão used to live, used to boil, used to bath, used to clean, ok? Então, todos esses verbos aqui, eles estão na sua forma básica, are in the base form, ok? Todos os verbos que aparecem ali estão na base form, correto? In base form. Aqui nesse keep in mind, o used to é utilizado para falar de ações habituais no passado. Para tratar de hábitos no presente, utiliza-se o be plus used to plus ing, ok? Então, aqui, para utilizarmos ações habituais no presente, nós vamos utilizar dessa forma. O verbo be, depois used to e depois o ing, correto? Mas para falarmos de ações habituais no passado, nós utilizamos used to e o verbo, né, na sua forma normal. Agora vamos aqui para os exercícios da página seguinte. Complete the sentences about past habits with used to and the verbs in the box. Aqui nós temos alguns verbos, né? Nós vamos completar esses espaços utilizando esses verbos que estão aqui nesse quadrinho, né? Be, collect, floss, shave, wash e wear. Letter A. A lot of men used to with razor blades, né? Então, ali está dizendo que muitos homens, eles faziam a barba com lâminas de barbear. Então, ali, o verbo que nós podemos estar utilizando aqui é shave, ok? De fazer a barba, certo? A lot of men used to shave with razor blades, ok, guys? Então, o único que dá certo para nós utilizarmos aqui é o shave. Used to aqui, né? Muitos homens faziam ou costumavam fazer a barba com lâminas de barbear. Correto? And letter B, people used to their clothes many times without washing. Olha só que legal isso daqui, né? As pessoas costumavam usar, né? Costumavam usar suas roupas muitas vezes sem se lavar. Olha só, gente, ainda bem que mudamos, né? Ainda bem que alguém conseguiu encontrar, né, o sabão ali para limpeza. People used to wear their clothes many times without washing. Correto? Used to wear. Used to, o que nós estamos aprendendo, né, indicando aqui um hábito habitual no passado e o verbo na sua forma normal, básica, na base form. Ok? In letter C, many people didn't. Observem que aqui nós já temos did, já está indicando passado, na negativa. Então, ali, their hands before eating. Está dizendo ali que muitas pessoas não costumavam, não lavavam as suas mãos antes de comer. Então, ali, se eu já tenho did aqui, eu tenho que usar used to. Used to wash. Wash, que é o verbo lavar. Então, nós vamos colocar many people didn't used to wash their hands before eating. Ok? Many, repetindo ali a letra C, many people didn't use to wash their hands before eating, ok? Use because here, this verb did, ok? Indicando passado já. Letter D, did food salted for storage. Então, ali os alimentos, did food, observem que aqui nós temos uma frase interrogativa, já temos o did, então nós vamos usar used to, o verbo volta no presente, e o verbo be na forma normal, correto? Did food used to be salted for storage, ok?
ok? For story. Aqui uma pergunta, estou afirmando, não é afirmando, tá, gente? Então, ali, os alimentos costumavam serem salgados para armazenamento, correto? Used to be. Letter E, people, water from rivers and lakes, used to collect, ok? People used, não temos o did aqui indicando passado, então people used to collect water from rivers and lakes, né? As pessoas costumavam coletar água dos rios e lagos, correto? Costumavam coletar, used to collect. E a última aqui, letter F, the last, people didn't their teeth. Né? Então, ali, isso aqui já é uma coisa mais recente, não é? People didn't. Observem que aqui já temos o passado, então é só utilizarmos used to. People didn't use to floss their teeth. Né? As pessoas não costumavam usar fio dental, né? Não costumavam usar fio dental nos dentes. Correto? É bem fácil para vocês identificarem, é só vocês observarem dentro de uma oração. Quando utilizamos o did, o verbo used to, volte para sua forma normal, no presente. Quando não temos o did, aí usamos o used to para indicar passado. Correto? É essa regrinha que eu gostaria que vocês estivessem lembrando na hora de completarem as atividades, tá? Agora aqui nesse último, write 3 sentences about yourself and your past habits. Então aqui eu não sei quais eram os hábitos, vocês são bem novos, bem jovens ainda, né? Para vocês escreverem 3 frases, 3 sentenças sobre você mesmo e alguns hábitos que vocês tinham quando eram mais jovens, no passado. Correto, gente? Eu tenho pouco tempo ainda de aula, mas dá tempo de vocês perguntarem ainda alguma coisa. Aqui, is it like the imperfect past on Portuguese? Imperfect past, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Utilizamos aqui nesse used to, pretérito imperfeito, termina em ava, para os verbos que têm a terminação em ar. Para os verbos terminados em er e ir, nós utilizamos ia, vendia, partia, correto? Não sei se eu consegui te explicar isso daqui. Eu acredito que seja isso que você estava perguntando, né? Beijo no coração, fiquem com Deus, bye bye, kiss kiss, see you in the next class, bye bye guys, see you.